Deus é o Deus do impossível. E por diversas vezes, Deus fez o impossível por nós. E Deus ainda faz o impossível por nós. Deus transforma morte eterna em vida eterna, conforme podemos ver em Romanos capítulo 8, verso 13. O apóstolo Paulo diz que se viverdes segundo a carne, isso significa, se estáis vivendo segundo a carne, caminhais para a morte. Todo homem que não vive no Espírito caminha para a morte eterna. A palavra morte aqui não é morte física, mas espiritual. Eu peço que você leia Romanos capítulo 8, versos 5, 6 e 7. O que significa cogitar das coisas da carne? Pessoas que vivem pensando em si mesmas, vivem na busca da realização de seus prazeres somente. Sexo, poder, dinheiro, isso dirige estas vidas. Vivem egoisticamente, pensam que só elas precisam viver neste mundo. Estas pessoas são guiadas pela carne, cogitam das coisas da carne, por isso são inimigas de Deus. Todo ser humano que não tem Cristo no coração vive dessa maneira. Está sujeito à cobiça, à prostituição, inveja, bebedice, idolatria, glutonaria, ciúmes e todas as obras da carne. Todo indivíduo que não se entregou totalmente a Jesus é escravo da lei do pecado, portanto está condenado ao juízo eterno. Conforme lemos em Romanos capítulo 3, verso 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Romanos capítulo 3, verso 26 diz que o salário do pecado é a morte. A grande notícia é que Deus pode transformar nossa condenação em salvação. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus transforma a morte eterna que nos aguarda em vida eterna se tão somente cremos em seu Filho Jesus Cristo como o único Salvador. Somente crendo em Jesus seremos capazes de mortificar os feitos do corpo. Um processo de vida que somente em e com Cristo conseguimos viver. Uma vez que cremos em Cristo, nós recebemos o Espírito de Cristo que nos orienta, que nos dá força para vencermos o poder do pecado sobre nós. Por meio de Cristo temos paz com Deus. Estamos justificados pelo seu precioso sangue. Portanto, não existe mais condenação para os que se entregaram a Ele, a Jesus Cristo, para os que o adoram, para aqueles que o confessam como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Os que vivem no Espírito têm a vida eterna. Viver no Espírito é viver debaixo do senhorio de Jesus Cristo. É morrer para si mesmo e deixar Cristo viver sua vida. Desta forma, Deus transforma condenação em salvação, morte eterna em vida eterna. Se você tem Jesus Cristo, você tem a vida eterna. Deus transforma o mal em bem. Deus, por diversas vezes na história, transformou o mal em bem. Transformou a ação humana. Por exemplo, certa vez, alguns homens tentaram fazer mal a Daniel. Criaram uma lei que o proibia de orar ao Deus de Israel. Contudo, Daniel continuou a orar. Estes homens o entregaram ao rei, dizendo que Daniel estava desobedecendo a lei, orando para o Deus de Israel. Daniel foi condenado e foi lançado na cova dos leões.
Mas um milagre aconteceu. Deus fechou a boca dos leões e Daniel saiu sem nenhum arranhão. Quanto aos homens que intentaram o mal, acabaram sendo lançados na cova dos leões. E antes que chegasse ao chão, os leões já os atacaram. Daniel se tornou bem visto pelo rei, e o Deus de Israel foi glorificado pelo rei. O mal se tornou em bem. Deus transformou uma ação humana com uma má intenção de ferir o seu servo em algo bom e produtivo para o reino de Deus. Deus transforma a ação de Satanás. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 18. Diz que Satanás impediu Paulo de visitar os irmãos de Tessalônica. Às vezes, nos perturba a ideia de que Satanás pode frustrar nossos planos. Contudo, devemos entender que Deus nunca fica para trás na história e que nada foge do seu alcance. Satanás impediu Paulo de ir a Tessalônica. Entretanto, Deus transformou isso em bênção. Fez com que Paulo escrevesse uma carta, e esta carta é a que temos em mãos. Isso significa que muitos foram abençoados e continuarão sendo abençoados por meio desta carta. E nós, a igreja do presente século, continuamos sendo abençoados por meio desta carta. Mas tal carta não existiria se Paulo não tivesse sido impedido por Satanás. E se Deus não tivesse impelido a escrever esta carta. Deus fez com que o mal se transformasse em bem. Não se preocupe se alguém está tentando contra a sua vida. Se o diabo está tentando te peneirar, o Senhor dos Exércitos é contigo. Não temas. Tão somente creia e verás a glória de Deus. A palavra de Deus diz que Jesus veio para nos libertar de nossos inimigos, de todos. Em Jesus podemos confiar. Somente Deus pode transformar derrotas em vitórias, morte em vida, mal em bem. Creia em Deus. Oremos para que Deus possa transformar nossas vidas em uma vida vencedora e abençoada. Creia, Deus fará o impossível por você, por mim, por nós. Deus te abençoe.